Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Mais uma sessão de pensamento sobre as situações e o momento em que vivemos, e bem como algumas propostas nossas de reflexões sobre as realidades em geral. Nosso objetivo maior, mais objetivamente, mais sendo de uma forma mais direta, mais diretamente falando, nesta nossa exposição hoje, é vir complementar mais algumas reflexões nossas que já vínhamos fazendo. Simplesmente vamos trabalhar em torno de uma conclusão para nós óbvia, a conclusão de que o cristianismo, Cristo não é cowboy. Essa é uma frase, nós analisamos semiologicamente, que vemos analisando sobre a questão do humanismo, e no Brasil e no mundo atual ela vem bem refletir o que realmente nós queremos dizer. Propostas de qualquer governo, de origem de qual for, de querer colocar a religião como portadora de uma ordem a partir da imposição da força e de armas, de qualquer que seja, não é cristã. Mas no caso brasileiro, no caso do Brasil, um fuzil não, um cristão não punha fuzil. Cristo barrou Pedro literalmente quando ele estava sendo preso, e Pedro levantou da espada. Isso já na transição da Idade Antiga. Então, quem é cristão e está apoiando alguém que está propagando que armas é a solução para a paz, não é. Na visão cristã, não é. Pode ser na visão do homem comum. E, em geral, essa visão aliada com a visão religiosa, ela traz problemas e gera maior desgaste com relação à propagação da própria vida, isso em qualquer nível e em qualquer espaço. Nós estamos vendo essa questão lá no longínquo Afeganistão, com o Talibã, Estado Islâmico, um outro tipo de religião que tem suas origens, a mesma origem abrâmica que o cristianismo tem, mas que Cristo veio de uma forma transformar. O cristianismo não tem nada a ver com essa disputa bélica por território. O cristianismo prega uma Jerusalém, sim, a defesa de uma Jerusalém, mas uma Jerusalém celeste. Não tem nada a ver com governo nenhum, espacial nenhum. Então, qualquer um que se diz cristãos, o Talibã não é cristão, o Estado Islâmico que está lá, menos ainda, porque onde ele entra, um dos seus principais alvos é o cristianismo. Lá não tem. Aqui, com o nome de cristão, querem pôr uma ordem a partir de armas, a partir da força, a partir do exército. Deus dos exércitos ficou lá no Antigo Testamento. Nós somos da base de Cristo. Deus é amor. Isso porque Cristo falou os dois maiores mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Isso Cristo resumiu toda a lei e os profetas, e foi esse o princípio que ficou da lei antiga. Esse princípio que orientou os profetas do Antigo Testamento. Jeremias, quando fala, o profeta Jeremias fala que vai vir um que vai transformar o coração de pedra em de carne, é isso. Então, mesmo que algum cristão ou alguém de alguma religião
da ordem abrâmica, que tem alguma origem nos povos que surgiram a partir de Abraão, que queira fazer essa visão se prevalecer de que o reino de Deus é conquistado a partir das armas, está violando o fundo da lei de Deus. Isso, o fundo que vemos e vimos principalmente na transição que teve, primeiro anunciada por Jeremias, por Isaías também, mas por Jeremias e por Cristo. Cristo sempre foi uma figura de diálogo com qualquer um, com qualquer cultura. Foi a base de diálogo, não de armas. A cultura romana, na sua época, Cristo dialogou com a cultura romana quando falou com o centurião romano e falou que ele tinha muita fé. E não exigiu que o centurião romano, apesar de ser romano, idólatra, tanto que o centurião reconheceu que ele não merecia, né? Eu não mereço que entreis em minha morada, uma famosa frase bíblica. A mulher sírio-fenícia e de origem grega, segundo os evangélicos, de, se não me engano, Marcos e Lucas, já outro diálogo, além de sírio-fenícia de origem grega, segundo consta, se não me engano, em Marcos, mas em algum evangelho consta isso, são três culturas. A Síria e a Fenícia são o berço de vários povos que são os muçulmanos hoje. E a questão da origem grega é o povo de um outro império, que é o Império Alexandrino, e da cultura grega, dos filósofos. Essa cultura Cristo entendia quando ele conversa com Pôncio Pilatos, ele fala da questão da verdade. Nem Pilatos não entendia. Ele falou: o que é a verdade? Ele falou: quem é da verdade me conhece. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? E nós estamos aqui falando sobre essa questão. Para encerrar, de novo, vai ser o título: Cristo não é cowboy. Não tem nada a ver. Fala cowboy porque o cowboy, em sua origem, veio da origem da colonização protestante em nome do cristianismo nos solos da Norte América. E essa colonização dizimou indígenas. E isso não é cristianismo. Essa colonização foi baseada muito na questão da imposição da força, de armas. E isso passou para essa mentalidade cowboy como algo de signo da nossa atual civilização. É o mesmo signo, símbolo lá do antigo Constantino com a Igreja Católica, agora transportando para os protestantes. Foram vitoriosos? Foram, mas não foi por causa de armas, não foi. Muito do que de progresso teve, igual teve de progresso no Império Romano e na Idade Média, foi pela visão pura do cristianismo original. E mesmo assim também do Império Americano. Tanto que até vários setores do islamismo, os mais moderados, clamam hoje em que os Estados Unidos venham intervir para estabelecer a paz. Essa questão de uma visão mais humana das relações, que mesmo o cowboy possa vir a ter, é um resquício do cristianismo. Mas a sua visão de imposição por força é uma visão que não se coaduna com o cristianismo. E outras sociedades, outras culturas, com outra forma de governo, muitas vezes têm uma visão mais
consequente do cristianismo, principalmente na questão da igualdade e no respeito. Então, esses dois lados que nós queremos ressaltar. Ultimamente, nessa questão dessa visão, o Papa da Igreja Católica atual, Francisco, colocou sua encíclica Laudato Si. Alguns cientistas foram ao Vaticano e o Papa falando da questão do humanismo e da questão da ecologia do meio ambiente, que é premente, né? Que está no cristianismo. E tá desde o início no cristianismo, isso nós já vemos ressaltando. As ciências ambientais estão vendo e estão vendo essa importância de um líder cristão estar divulgando isso. Isso vai contra essa visão cowboy que no lado da produção econômica, em geral, o cowboy é de origem agrária e vem de uma agricultura que desenvolveu muito e de grande exploração dos recursos naturais. Isso nos Estados Unidos e mais no Brasil. E no Brasil atual, né, tem um embate entre os agricultores e o pessoal do meio ambiente. Nos Estados Unidos também tem os negacionistas do clima. Muitos se dizem cristãos, então também, nesse sentido, os cristãos negacionistas quanto ao clima e muitos se arvorando em defensores da produção agrícola acima de tudo, e mesmo da produção econômica exploradora do meio ambiente acima de tudo, né? Isso nos Estados Unidos, no Brasil também, não reconhecendo os danos que causam o meio ambiente, também não é cristão. Também aí Cristo não é cowboy nesse sentido, dos cowboys do agronegócio no Brasil e no mundo todo, né? E a mentalidade, essa mentalidade cowboy, de exploradora do meio ambiente, que tem não só no ambiente agrário, mas no ambiente também urbano. O ambiente urbano em geral, atualmente, não é um ambiente que gosta de se declarar cristão, porque ele quer ser evoluído, mas tem essa mensagem de Cristo que está voltando de novo a ter importância. Essa mensagem não é uma mensagem totalmente preconceituosa e perseguidora de individualidades. Também esse é um outro lado do cristianismo, que Cristo nunca perseguiu individualidade. Ele fala, tua fé te salvou. Cristo fala para os homens, isso é impossível, para Deus tudo é possível. Isso para falar algumas conotações do Antigo Testamento que tem com relação a pessoas que têm uma conduta sexual que não é compatível com a mensagem cristã. E por conta disso são tidas como a pior figura do mundo, e não é. E são dignas de perseguição e até morte. Tem pessoas que se dizem cristãs que estão levantando cruzadas para exterminar pessoas que não têm uma conduta sexual segundo eles acham que é a cristã. O cristianismo tem suas partes, mas o cristianismo tem uma questão do amor que supera. Isso lembrando de novo, Paulo que fala, não há homem, uma mulher, aí nesse sentido de que não há essa barreira sexual grande de empecilho para chegar ao reino dos céus. Na época deles, as mulheres eram mal vistas, não eram bem vistas. Como até hoje ficou um resquício dessa cultura abrâmica dos muçulmanos e algum judaísmo fundamentalista. E bem no cristianismo também ficou essa raiz, essa questão sexual, dessa questão da mulher. E tem essa questão hoje premente esses outros desvios de conduta, né?
que alguns acham desvios, mas Deus que conhece o coração e vai julgar. Não cabe a nós fazer bandeiras, levantar bandeiras e fazer cruzadas para exterminar uma pessoa por conta de sua conduta. Tem de saber perdoar, mesmo no cristianismo principalmente, se formos analisar se essa conduta for uma conduta inimiga do cristianismo, Cristo fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Ele fala: se o inimigo pede para andar meio quilômetro, anda com ele uma légua. Se ele te pede o turbante, dá também a túnica. Se for analisar um homossexual, uma pessoa como um inimigo da fé cristã, a gente deve ir por ele. Isso Cristo falou, e mais na frente até os apóstolos na carta, não sei se de Paulo ou de João, vai falar que nós devemos orar e abençoar os inimigos. Abençoe os vossos inimigos. Então, os homossexuais merecem nossa bênção. Merecem estar presente, merecem estar no meio e receber as bênçãos. A sua conduta por si só não vai impedir de atingir a salvação. Então, se um casal homossexual pede uma bênção, dá uma bênção, porque isso está numa das cartas, fala, se o inimigo, se for essa questão, a atitude dela é inimiga da igreja, mas não impede a bênção, que ele fala, abençoai os vossos inimigos. Então, é isso que nós queremos falar e de novo voltar. Isso por conta também, porque essa mentalidade cowboy é uma mentalidade machista, misógina e uma mentalidade que, em muitos casos, pega o extermínio dessas pessoas de outro comportamento, de outra visão sexual e de outra atitude. Então, isso não é cristão. Se for ele como inimigo, eles merecem a nossa bênção e eles merecem a nossa oração. É isso que nós queremos falar e alertar. E voltamos a colocar aqui. O Cristo não é cowboy. Tira isso da ideia. Vê as nossas exposições. Aqui a gente fez um resumo e para reunir. E aqui a revelação desse humanismo. O cristianismo, na nossa visão, veio trazer esse humanismo, muito do humanismo que hoje é pregado em qualquer lugar. E que quando se lembra da questão da sociedade ocidental cristã, muito do humanismo vem dessa visão cristã. Esse humanismo que no Oriente agora reclamam dos Estados Unidos, né, por ser uma sociedade que foi fundada com o título do cristianismo, né? Ele foi fundada por colonos ingleses de orientação cristã.